Próxima questão, então, que nós vamos resolver é a questão 20 do livro Fundamentos de Física, volume 1, do Halliday, página 739. A questão diz o seguinte: uma ameixa está localizada nas coordenadas -2, 0 e 4 metros. Na notação dos vetores unitários, qual é o torque em relação à origem a que está submetida a ameixa, se esse torque se deve a uma força F, cuja única componente é... Primeira coisa que nós vamos fazer então é determinar a localização por meio de vetores unitários dessa ameixa. Então nós temos aqui que a localização que eu vou representar pelo vetor R é dada por -2i mais 0j, então não precisa nem colocar, mais 4k, certo? Então esse é o vetor posição da ameixa. E aí nós vamos ter em cada item que ele pede o torque, um valor de força com a única componente. No item A, por exemplo, nós temos a força composta por uma única componente Fx, cujo módulo é de 6 newtons. Vamos lá então calcular esse torque. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que o torque ele é dado pelo produto vetorial entre a força e o vetor posição. Então o torque representado aqui pela letra tal, ele é o resultado do produto vetorial entre a força e o vetor posição. Então, como nós temos aqui a força sendo formada por apenas essa componente, nós podemos então representar o vetor força através de vetores unitários como sendo apenas 6i, beleza? E aí nós podemos fazer esse produto vetorial por meio, por exemplo, do cálculo da determinante da matriz. Então nós teremos que o torque ele seria a determinante da matriz formada por I, J e K. Então nós teríamos o vetor posição sendo -2, 0 e 4, e o vetor força sendo 6, 0 e 0. Quando a gente faz aqui a determinante, multiplicando aqui, nós vamos ter, este aqui é o vetor torque. Fazendo então aqui a determinante, nós teremos essa diagonal principal dá 0, essa diagonal dá 6 vezes 4, 24j, 24j, e essa diagonal dá 0. Fazendo agora as diagonais secundárias. Essa diagonal secundária dá 0, essa diagonal também dá 0 e essa diagonal também dá 0. Então nós vamos ter que o torque desta relação do vetor posição com o vetor força fica 24j. Então essa é a resposta do item A. Beleza? Se você quiser colocar aí as unidades de medida, 24 newtons metro. Vamos para o item B. O item B ele agora informa que a força Fx é menos 6 newtons. Então o que é que vai mudar? Quando a gente montar aqui a nossa matriz, ao invés de 600, vai ficar menos 600. Ou seja, se vai mudar apenas o sinal do valor da força, então o nosso torque, a gente não precisa fazer todo o cálculo novamente, seria menos 24j, se você quiser colocar as unidades, Newton metro. Beleza? Vamos para o item C. O item C, ele diz que a força agora é Fz de 6 newtons. Sendo assim, o nosso vetor força, representado na forma de vetores unitários, seria 0i, não precisa expor, mais 0j, mais 6k. E aí o nosso torque, representado na forma de matriz, né, da determinante dessa matriz, seria formado por I, J, K. O vetor posição continua sendo -2, 0 e 4. E o vetor força agora é 0, 0 e 6. Fazendo aqui a determinante, nós teríamos essa diagonal principal 0, essa diagonal principal também 0, essa outra diagonal também 0. E aí a diagonal secundária, nós teríamos aqui 0, aqui também seria 0, e o 6 vezes -2 dá -12, mas como é a diagonal secundária, troca o sinal, então fica mais 12. Portanto, 12 J newtons metro.
esse é o torque do item C, certo? E finalmente, para terminar a questão, então, o item D, nós temos aqui que o Fz, a componente Z da força, seria menos 6 newtons. E aí, como a gente já viu, trocando apenas o sinal, nós vamos ter apenas a troca também do sinal do torque. Então, nós teríamos que o torque ele seria menos 12J newtons metro. E aí a resolução da nossa questão.